A gente sempre ouve falar hoje de Kundalini ou Kundalini sobre o assunto. Sempre. Nós, projetores astrais, nós estudiosos de espiritualidade, a gente ouve sobre pontos diferentes, sobre ângulos diferentes. Tem uma questão, às vezes, mais ligada ao hinduísmo, até porque o nome vem do sânscrito, a gente vai falar já, né? Mas os yogis acabam estudando mais, o pessoal que estuda a própria yoga, a movimentação, tanto física como energética, acaba estudando mais. A gente também. E tem algumas outras interligações entre o assunto, tem alguns tabus que precisam ser conversados, né? De onde vem, por que vem, como é que faz, pode ser, posso conseguir, se não posso, quais são os riscos, tem risco, qual é? Por que às vezes tem uma interligação com questões sexuais? São vários pontos. E tem muita conexão com a questão da expansão consciencial e da harmonia, o equilíbrio entre as nossas próprias energias, entre os lados que correspondem ao sistema da encarnação, que é a energia feminina e a energia masculina, e às vezes uma mistura também com o estado vibracional. Tem alguns autores que citaram, entre o processo do estado vibracional, o reconhecimento da energia como movimentando o Kundalini em alguns momentos, tá? Uma postura também que muitas vezes é descrita como mais fácil de se alcançar, coluna ereta, tal, faz até algum sentido dentro de alguns conceitos que a gente até estuda fisicamente. Mas de onde que vem o termo? Começar entendendo o termo Kundalini. É um tipo para a gente estudar junto, até para a gente ir a fundo, ver o que é o termo, como é que vem, como é que funciona, e várias opiniões diferentes, e um pouco do que a gente sabe. O termo Kundalini tem suas raízes, como a gente falou, no sânscrito, que é uma língua antiga, mais conhecida na Índia. Ela está associada a várias interpretações simbólicas e espirituais. A palavra Kundalini, vindo do sânscrito Kundal, significa enrolado ou espiralado. Esse termo faz referência à imagem simbólica, muitas vezes descrita por vários aspectos diferentes, de uma serpente enrolada, 3 vezes e meia, localizada na base da coluna vertebral, e ela sobe pelo chakra raiz, onde essa energia estaria em tese adormecida, né? Onde começa a base entre o equilíbrio entre a terra, a mãe terra e o alto, ou a harmonia do processo. Tem outros simbolismos no termo. A serpente enrolada, por exemplo, é usada para simbolizar o potencial latente dessa energia. Assim como a serpente enroscada, a energia do Kundalini está adormecida até ser despertada, como se fosse uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer. É como se a gente precisasse despertar, conhecer, dominar essa energia que está lá. A gente precisa despertar, ela está em todos nós. Está em todos nós por quê? Qual é o princípio, qual é o entendimento da harmonia? Por que ela está? De onde vem? Por que foi dada essa visão? Por que se viu interpretativamente como uma serpente? Dizem que isso veio da forma como ela própria circula, como que estivesse movimentando sobre alguma coisa. As pessoas que conseguiam enxergar e sentir, viram, ou pela clarividência ou pela sensibilidade, como se fosse algo realmente que vem subindo e vai causando uma reação. Energia espiralada é a ideia de energia que vem em espiral, também remete ao conceito de elevação espiritual. Subindo pela espiral, pelos chakras, fazendo esse despertar mais forte, uma consequência do processo entre a harmonia, entre estar encarnado e o alto, entre as duas forças também físicas, que desenrola gradualmente em direção ao chakra coronário, ao topo da cabeça. Kundalini, seja o termo mais amplamente utilizado, também é conhecido como uma parte Shakti. Até que eu tive uma aula com a professora Carita aqui, que daqui a pouco eu vou falar as partes das quais ela me explicou, e eu calmamente, como bom aluno, ouvi, anotei, processei e estou ainda em processo de reflexão. A Shakti, que apresenta a força criativa divina do universo, geralmente está associada ao aspecto feminino da divindade e à energia pura dos cosmos, como se fosse a parte da terra, que dá vida, que é a base, que só se chega na terra através da energia feminina, que abre espaço para não só começar a semente, mas carregá-la. A energia masculina ajuda na semeadura, mas é a feminina que pega, que carrega, que dá vida, que dá recursos, que dá amamentação e faz você crescer e tornar-se, entre aspas, um ser encarnado. Como se fosse a terra, pisar na terra. E lembrando que aqui não tem masculino e feminino no sentido, o homem e a mulher, briga entre os gêneros. Não. Até porque nós, como nos processos de caminhantes e encarnantes, nós mudamos de corpos. Então, se a hora tem uma experiência que a Terra lhe permite ver, o gênero masculino e feminino é da Terra. A planeta Terra, talvez seguindo outras
cópias por aí, talvez não, ele dá essa experiência para a gente. E são, dentro disso, sensações, emoções, conhecimentos, experiências sobre ângulos diferentes. Não melhores nem piores, mas específicos. O Prana Shakti, em certos textos do yoga, a Kundalini é referida como chamado de Prana Shakti, ou Shakti, que é a palavra energia da vida, ou força vital. Prana é a manifestação, é o termo geral da energia vital, e o Shakti junto seria a força mais poderosa dessa energia vital, criando esse processo harmônico. Então, o Kundalini, segundo está sendo falado, ela é o início entre a base da vida e a conexão com o lado masculino em conjunto, criando aí o ápice do despertar do que pode acontecer magneticamente, energeticamente, enquanto encarnado. Você pode fazer isso em qualquer uma das, digamos, manifestações de gênero que você tem aqui, pelo menos fisicamente falando. Ninguém está falando do conceito da consciência, que a consciência ela é liberta, ela se manifesta na forma como ela se sente melhor, apesar disso fazer diferença no sentido da consciência. No corpo físico, existem algumas conexões que faz parte do sentido da vida. A serpente de fogo, algumas tradições esotéricas, especialmente no Ocidente, refere-se a Kundalini como fogo serpentino, ou uma serpente de fogo, que é uma metáfora para a energia ardente transformadora que move-se pela coluna vertebral, que faz sentido, nós vamos conversar já sobre isso, vou fazer alguns comparativos interessantes. Tem a energia potencial divina ou poder espiritual, algumas tradições mais generalizadas e até algumas questões até poéticas, especialmente nas escolas Vedanta e Tantra, refere-se ao Kundalini como uma potência divina ou poder espiritual. Tem a força vital primordial, que tem algumas interpretações também, chamada de força vital primordial, enfatizando sua natureza essencial e latente em todos os seres. A origem do contexto e da tradição da filosofia tem vários outros contextos. Tem os Upanishads, que eles chamam. É descrito como energia espiritual latente que reside na base da coluna vertebral, que ao despertar promove essa união com o divino. Os Tantras também têm uma conexão também ao Shakti, bem forte, e tem uma conexão mais voltada até essa interligação do masculino e feminino, como fundamento equilibrado de entendimento dessa energia, apesar que muitas vezes se olha isso pela área mais sexualizada, o que está bem distante, né? E o Hatha Yoga, que é um dos estudos ou textos fundamentais da compreensão da yoga, sobre instruções como que se faz essa prática, são as técnicas que se envolvem, as asanas, o pranayama, as bandas e outras coisas que estão dentro desse entendimento, que são quem mais estudaram ou os que mais estudam o assunto, tá? A medicina e o Kundalini, vê que interessante. Inclusive, eu vou pegar meu caderninho aqui. Eu fui estudar, fui buscar assunto amanhã. Não vou abrir meu caderno aqui que eu não vou passar vergonha. Na tradição indiana, há uma relação simbólica entre o Kundalini e a cobra da medicina. Especialmente no contexto do caduceu, que é esse bastão do Asclepio, que são usados como símbolos médicos do Ocidente. Ambos os símbolos têm, os Estados Unidos usam duas serpentes, o Brasil costuma usar uma, mas representa a energia de cura e transformação. Em diferentes tradições espirituais, isso vem muito lá de trás. Por exemplo, é descrito como energia em espiral que está simbolicamente enrolada na base da coluna vertebral. Veja, está na medicina, para você ter ideia, o entendimento do Kundalini sobre a energia da cura, que essa harmonia, ela leva tanto a autocura como a capacidade do processo do despertar de levar a cura ao cuidar aos outros. Muito interessante isso, né? Semelhante a uma serpente adormecida, quando desperta, ela sobe pela coluna vertebral, tá? Eu vou falar já. Tem uma conexão entre o que acontece na coluna vertebral e o processo externo, trazendo a transformação espiritual e conduzindo a estado de elevação de consciência. O caduceu, que é o símbolo médico das duas serpentes, é o símbolo do bastão com entrelaçadas, é usado mais na medicina, como eu disse, nos Estados Unidos, mas na mitologia grega, o caduceu está associado ao Hermes, que é o Hermes Trismegistus e outras coisas, tá? Também ao Mercúrio na mitologia humana, não deixa de ser, eles eram humanos, né? Pelo menos o deus mensageiro, que também era relacionado à comunicação, ao comércio e à viagem. O caduceu representa equilíbrio entre as forças opostas. E o Kundalini envolve canais energéticos, os nadis, ida e vinda, e também a ida e pingala, ou pingala, né, que fala? Pingala. Em torno do canal central, levando ao equilíbrio e à harmonia interna. Tudo isso aqui, o bastão de Asclépio, que é o símbolo médico,
essa parte interna aqui, na verdade, que a cobra se envolve, é considerado o símbolo tradicional da medicina e da cura. Ela consiste em um bastão com uma única serpente ou duas, dependendo do local, enrolado ao redor. Está associado ao deus grego da cura e da medicina. Na mitologia, Asclepio representava os símbolos de uma única serpente em espiral, simbolizava a força curativa do conhecimento médico que veio do entendimento antigo, do despertar dessa energia, da capacidade de curar. Quer dizer, o Kundalini e aquela pessoa que consegue movimentar seu sistema energético está conectado, é uma questão de cura. Interessante, não? Você imaginar que a gente já faz isso o tempo inteiro e não percebe. Cura, subida em espiral, equilíbrio entre forças opostas, sabedoria e conhecimento oculto, é outra coisa que está envolvido. Mas pensando sobre isso, qual é a utilidade do Kundalini? Por que ativa? Por que ele existe? Por que se fala? Foi inventado? Uma coisa que já estava aí? Isso estava aí. Isso foi no processo do ser humano nascendo, ele vai sentindo. Assim como está na gente, há quanto tempo que está o sistema imunológico? Quando foi que a gente conheceu ele? Há quanto tempo que a gente não conhecia? É uma coisa que de um século e meio, 2 séculos para cá, começou a se entender o sistema de defesa da gente. E outras coisas estão no nosso corpo que têm interligação. Então, o Kundalini é uma energia da Terra, que pertence ao corpo físico, junto ao corpo físico e as manifestações, a teleconexões mais a fundo, estão esse conceito que foi subdividido em palavras para que a gente entendesse. Na verdade, quando você fala Shakti, energia feminina criativa, ou Shiva, que é a energia masculina, você está interpretando coisas que já estão entre a gente. É como se você estivesse dando nomes a uma vértebra. São sensações que estão ali. As emoções, por exemplo, emoções não são palpáveis, mas elas existem. Tenta-se subentender as emoções, isso foi tentado, teve o circuito de Papez, que tentou entender um pouquinho as emoções, depois foi mais a fundo, para saber como é que funcionavam as emoções no cérebro da gente, mas até hoje não entende direito. Adicionar a amígdala, a abênula e outras coisas para tentar entender frustração, compensação, dopamina, mas a gente não entende direito isso ainda. Nada disso é entendido corretamente. Tudo está sob compreensão ainda, inclusive no processo que a gente mais... A emoção é uma coisa que é inexplicável. Não tem uma explicação entendível do porquê X, Y, Z a pessoa segue por determinado caminho e não volta mais. A pessoa sente uma determinada coisa, não é só uma conexão de um lugar, são tantas interconexões que você não consegue fechar um diagnóstico perfeito. Só que você sabe, você tenta mais ou menos. Então essa energia, ela estava aí. E ela está, e ela é compreendida dentro das tradições. As pessoas paravam, as pessoas não tinham internet antigamente, não tinham o que fazer, velho. As pessoas ficavam, ou faziam menino, ou ficavam lá na fogueira à noite batendo papo sobre alguma coisa, olhando para o céu sem entender, ou ia alguma de manhã cedo, ia caçar, pegar um peixe, matar um negócio para comer depois. Não tinha o que fazer. O que as pessoas faziam era ficar quieto e percebiam que enquanto estavam quietinhos, na hora de evitar sensações estranhas que circulavam sobre seus corpos, os quais nós hoje continuamos a sentir, mas a alta conectividade, a questão tecnológica nos tirou bastante essa sensibilidade. Hoje em dia, dificilmente alguém desliga o aparelho, finalmente fica no aparelho até ficar com sono, quando não fica assistindo Netflix até dormir. A energia que estava na gente, então despertar, ele é um processo que estava o tempo inteiro com a gente e foi tentado entender como a gente está tentando falar aqui. Então não é uma coisa espiritual superficial falada, é algo que foi se entendido até pelo sentido da medicina. A própria medicina esqueceu isso aqui. Isso está no espaço e tempo. Em algum aspecto, hoje as pessoas estudam um pouquinho para entender de onde veio o símbolo, de onde veio a intenção de curar, às vezes não aceitável alguns detalhes, outras foram esquecidas, foi levado mais para a área cada vez mais do conceito, mas ainda assim se faz um esforço para a inserção espiritual fortemente hoje em dia, em meio à medicina. Então é uma coisa que acontece que não é algo que acontece também, muito importante, instantaneamente. É um processo gradual, a gente vai falar várias coisas assim, e progressivo. O controle do sistema do Kundalini, do sistema energético, está conectado diretamente ao avanço consciencial. Então, a gente está falando de expansão consciencial. Você vai ver que terão aqui várias informações sobre medo, riscos, que estão nos livros disso. Eu não tenho culpa, só fui buscar as informações lá. Mas você vai ver que tudo tem risco. Encarnar tem risco. Mas você tem que encarnar. Você vai errar, pai velho, às vezes. Qual é o risco de você encarnar? Cair num umbral. Fazer uma besteira. E vai fazer, você vai ter raiva, você vai ter risco de sentir ódio. E a gente sente.
Você já tem risco de fazer coisas erradas, muito erradas. Mas a única forma de você aprender a acertar é errando e tendo como consequência isso. Kundalini é a mesma coisa. Não é uma coisa que você vai ver que nos termos, e eu vou brigar com isso o vídeo inteiro. Cuidado, não sei o quê, porque pode não sei o quê, pode ter assédio. Velho, o processo da tentativa do despertar, do movimentação energética, da interconexão, que a gente vai explicar já, tem uma consequência. Qual é a consequência da tentativa da encarnação? Errar pra caramba. Qual é a consequência do Kundalini? Um monte delas, inclusive o despertar sexual. Porque é uma energia tão forte, a gente está falando da energia base, ela sai da base, que é a energia feminina, incrivelmente forte, amorosa, só que ela não consegue alcançar a expansão da conexão perfeita entre a parte masculina e feminina, e nisso ela se perde no meio do caminho em termos energéticos, causando grande aspecto de assédio e desarmonia sobre o uso e a sensação muito forte. Porém, todo iniciado, que é aquele que começa a se aproximar do avanço da expansão consciencial, do Samadhi, ele sofre as reações das suas entradas em áreas mais difíceis da consciência. Ele começa a tentar. Nas tentativas, ele sente coisas que ele não está acostumado ainda e cai. Vai cair 1, 2, 3, 4 vezes. Cada 7 iniciados, hoje em dia, na atual situação, 10, 7 caem. Porque eles não conseguem, é muito forte, tem assédio, tem situações. Então, o acesso à tentativa de controle tem reações, como qualquer outra coisa. Então, não tem nada errado. Ah, meu Deus do céu, vocês vão falar já, você vai ver que eu vou estar lendo coisas aqui, as quais nós temos que pensar. Por isso que eu já estou começando a falar sobre isso, porque está tudo bem não conseguir. Não conseguir significa mexer em coisas que vai causar chamada de urubu. O urubu vem comer a carniça que está sobrando. Você tentou, não conseguiu, sobrou. Aquilo é tão forte que domina às vezes as coisas. Por isso que é muito forte. O que é o ser humano entre a sexualidade, que é a energia da vida, e a desarmonia da mesma? A tentativa de compreensão sobre a energia da vida, a circulação da mesma, a utilização instintiva tão forte, dominando a sua própria personalidade, a qual ele escorrega. Nas escorregadas, os seres humanos desencarnam, muitos escorregaram também, se mantêm presos a um nível muito forte de energia, que é difícil. E a energia mais difícil de controlar, inclusive, que é essa sincronização, devido a ela ser impressionantemente boa. A energia sexual é tão interessante que não está conectado somente a isso, mas está também, tá? Que ela consegue ser a única energia que você perde e continua gostando. É a única energia que você sente perda e gosta. De tão incrível que ela é. De tão mágica é a energia da vida. Por isso que também é uma das energias mais difíceis de serem ajudadas, que é a energia do assédio sexual. Os seres que caem na frequência por descontrole, até da tentativa do despertar inicial desse processo sem conseguir, são difíceis de serem parados porque eles bebem dessa energia com alguma alegria. Você já viu alguma coisa que faz mal e é gostoso? Me diga uma coisa além do sexo. A droga, mas depende. A droga tem lá a sua expansão, o seu negócio, a questão de ficar na fenda sináptica um tempão, a sensação de prazer. Ainda assim não é tão bom assim. Voltando aqui, a ascensão pelos chakras. Existe um aspecto em relação à vida, que faz todo sentido, que a ascensão da energia vai desbloqueando e purificando. E a melhor forma, por isso que as pessoas do estado vibracional, que circulam as energias, costumam sentir o desbloqueio dos chakras e muitas vezes sentir a energia do Kundalini. E é preciso falar, todas as vezes que você mexer as energias, tem uma grande chance de você sentir uma alta sexualidade, porque você vai ter que trabalhar com uma quantidade muito grande de magnetismo, que você pode até trabalhar muito bem, obrigado. É quando você consegue finalmente o que chama-se de canalização, o que raras criaturas conseguem porque depende de um nível de consciência alto sobre isso. Se passar algumas vezes sobre isso, algumas vidas, trabalhando lucidamente, até que chega uma hora que ela ultrapassa, quando chega no ponto, porque assim, enquanto ela não encosta na parte alta, que seria em tese a explicação do Shiva, que é a energia masculina, enquanto ela não encosta, ela vem subindo, enquanto ela não encostar, que normalmente isso acontece no alto, a harmonia, ela não tem polaridade invertida, ela fica sozinha. Então, aquilo se sobrar é muito forte, a energia da vida, cara. É a mais forte que tem. Então, quando ela encosta, é quando você finalmente consegue canalizar. Ao canalizar, você já não sente mais as alterações de reação, porque ela acha um ponto de saída, um ponto de harmonia,
que é tudo diz respeito, por isso que vão se falar muitas vezes sobre os riscos. Então ela começa pelo chakra raiz, que é o primeiro chakra associado que finalmente à sobrevivência, à segurança, tá? Passa pelo chakra chakral, sexual, está ligado aí assim à sexualidade, principalmente a energia da vida, que vem de baixo, que dá base, que dá força, confiança, motivação, alegria, vontade de viver. Ela vai subindo e vai pegando o chakra cardíaco, que é o centro do amor, e vai pegando obviamente o umbilical e outros tantos. Quando chega na garganta, também ligado à expressão de comunicação, ativação do centro de força sobre outros aspectos, até conectados também ao ato de sentir, de estar claro, de deixar as emoções mais explícitas, mais entendíveis, até chegar ao chakra frontal, o terceiro olho, vem a percepção espiritual, ativação, e finalmente o coronário. É o final, quando finalmente ele alcança o que a gente chama de Sahasrara. Como é que fala, cara? Sahasrara. A Carita é massa falando as coisas. Tudo que eu quero aprender, eu aprendo a falar com ela. Francês, inglês, até português. Até saulês, ela fala melhor que eu. Representa a união individual com o universal, levando ao estado de paz profunda e conexão espiritual. Eu tenho um problema com palavra. Na medicina, para você ter ideia, eu fiz a prova de neuro. Agora, eu estava no meio da prova, aí tinha uma palavra chamada... Até agora eu não sei direito. Eu tenho um problema com palavras. Mas eu sei o que é. Aí eu fiz assim, eu vou falar exatamente o que eu falei para a professora. E ela aceitou. Eu escrevi em... Aí eu peguei o meu marca-texto, escrevi em caneta primeiro. Professora, eu sei o que é. O professor que vai corrigir? Seu professor que vai corrigir. Isso aí significa que é a não funcionamento de um lado do nervo óptico, que entra em contato, então só está funcionando o outro lado. Eu não consigo me lembrar o resto da palavra. Eu expliquei por detalhes. Acontece isso, e o lado nasal para de enxergar, de temporal, não sei o que. Expliquei direitinho. Mas eu não consigo me lembrar. Não é que a pessoa aceitou, a pessoa falou para mim, eu vi, fui eu que corrigi sua prova e eu aceitei, porque eu vi que você sabia o que era. Mas então, vamos lá. Isso é uma coisa da minha falha, talvez. O meu tipo de inteligência é musical e visual. Palavra, eu não lembro o nome de ninguém, desde pequeno. O cara fala o nome, eu saio dali, já não sei mais o nome da pessoa. Vamos lá. Utilidades e benefícios do Kundalini. Autocura. À medida que você começa a movimentar o Kundalini, fazer esse processo, você purifica cada um dos seus chakras, com isso você ajuda a liberar a sua reação áurica, quer dizer, você fica melhor no seu próprio citoplasma, e as cópias do seu próprio sistema que vieram dos seus pais, que são o seu próprio DNA, seus cromossomos e as suas próprias células. Quando você está no estado de ativação e movimentação, você, ao desbloquear e fazer o sistema todo circular, você também faz circular as energias celulares, fazendo com que elas sejam mais, digamos assim, espiritualmente energizadas, e permite que a pessoa experimente a própria autocura e a renovação e o não envelhecimento. Demora mais para você envelhecer, se abate menos. É interessante ver que algumas pessoas são meio que estranhas. Aumento da energia vital, que quer dizer, você gasta menos, porque quando circula, o seu corpo faz menos esforço para fazer aquilo. Naturalmente, movimentação. Você não só fica bom para você, mas o ato de você ficar bom para você faz com que a sua expansão, presença áurica, ela também seja uma presença de cura. Quem está em autocura transmite. Na verdade, você transmite aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você consegue. Então, ela também é uma consequência, aliás, só se consegue uma coisa com a outra. Tá? Você só se consegue a Kundalini quando você alcançou um certo domínio específico através de muitas tentativas do Kundalini. Ele é para ser uma tentativa passiva, você vai fazendo todo dia ao dormir sem entender, mas normalmente se faz através da meditação, de um momento de contato com você, de um trabalho energético diário, onde nem sabe o que é direito, mas vai sentindo aquela coisa boa, a pessoa vai sentindo todos os dias, e com isso você desenvolve a sua facilidade com esse controle e a expansão consciencial que lhe dá intuição e conexão com os mentores. Que isso cria uma presença física mais harmonizada. Fisicamente harmonizado significa que isso está em um habitat melhor, magneticamente conectado em uma boa frequência, então isso faz com que tudo isso funcione, porque seus chakras já estão bem ativados, coronário ativado, terceiro olho ativado, suas intuições ficam melhores. Então é um caminho para a harmonia. Não se consegue uma coisa sem a outra, tá? É muito difícil uma pessoa... Gisele, muito obrigado aí por virar membro. Eu nem sei se eu vi todo mundo aqui, mas vou fazer. Gisele, obrigado, ajuda bastante. Não se consegue uma coisa sem a outra. É natural que você precise, para
para o crescimento interno, a movimentação do magnetismo, mas ele só acontece também com alguma expansão consciencial, quer dizer, algum treino sobre isso. Porque o despertar do Kundalini, ele não vem só de uma prática energética, ele vem de uma prática consciencial. É como se você entendesse a energia da vida, a energia da harmonia. O que os dois corpos vêm nos ensinar em termos de entrada? A harmonia entre todo o controle do que o planeta Terra tem para lhe oferecer. A energia por isso que começa com a base, começa com a parte feminina. Porque ele vai, quando você equilibra, isso significa que você entra em contato mais a fundo com tudo que o planeta tem para oferecer. O amor, a harmonia, o entendimento, a força, a não desistência, o entendimento isso expande a consciência. Isso faz, por isso que não é tão simples. Como eu disse, está ligado à questão da cura, está ligado à questão da capacidade da cura nos outros. Por exemplo, no livro The Secret of Life, o Swami Muktananda, ele fala o seguinte, menciona que o despertar do Kundalini permite ao praticante entrar em sintonia com a energia divina e canalizá-la não apenas para o próprio desenvolvimento, mas também para beneficiar outras pessoas. Relata que muitos mestres espirituais usam essa energia para ajudar os outros a se curarem e a superar os bloqueios emocionais e espirituais. Então ele fala que não é uma coisa que você escolhe somente porque você... É um princípio natural, que a expansão do processo Kundalini vem pela autocompaixão, pelo entendimento da humanidade. A consequência disso também é que você tenha esse amor pela humanidade. É bonitinho, né? O conceito, né? Profundo, né? Sobre a expansão da consciência, no livro The Kundalini Experience, de Leo Sanella, ele fala que ele sugere que ao atingir um nível elevado de consciência, a pessoa desperta uma conexão mais profunda com o ambiente, que é impossível uma coisa levar a outra, é os seres ao seu redor. Então, que o despertar do Kundalini, ele não está isolado numa coisa só... Eu vou lá e faço uma prática de yoga, fico ali meditando, não. Que você vai conseguir chegar a ele 1, 2, 3, 10, 20, até que você faz isso sempre por causa da sua compaixão com o mundo, a forma como você se conecta ao mundo, está muito interligado. O Swami Satyananda também, em Kundalini Tantra, descreve como a Kundalini a manifestação mais elevada do prana no corpo humano. Ele explica que quando o prana se eleva e se manifesta plenamente, o praticante não apenas fortalece a sua vitalidade e imunidade, mas por causa dessa sensação de compaixão, ele transmite cura a outras pessoas, só pela presença. A própria presença já faz isso, mas se a pessoa tem a intenção de fazer, ela passa a ser um ponto de cura, porque ela carrega a harmonia, é como se fosse um planeta, um sistema gravitacional, como você está vibrando aquilo, você transmite aquilo. Ele fala também da experiência dos mestres espirituais e da transmissão de energia curativa, que todos os mestres que passaram por aqui despertavam e despertam essa energia. E ela faz parte, é por isso que o próprio Jesus andando por aqui tinha um Kundalini desperto, que aquilo estava acordado nele, para poder causar essa fisicamente a interconexão entre os corpos, o sistema de compaixão funcionando corretamente, já faz isso. Fazia com experiência. O Yogi Bhajan, que popularizou o Kundalini no Yoga aqui no Ocidente, relata que a Kundalini desperta tem um potencial de cura e transformação dos praticantes, que essa energia, quando bem canalizada, pode impactar positivamente outras pessoas. Para ele, a prática do Kundalini Yoga não apenas promove o equilíbrio pessoal, mas também a prática de irradiar essa energia para os outros, que desperta o amor nas pessoas, a compaixão. Sobre alguns ângulos diferentes, rapidinho. O Gopi Krishna define o Kundalini, no Kundalini, a energia evolucionária no homem. Ele fala que é uma energia evolutiva latente que reside na base da coluna e representa o potencial humano para a transformação espiritual e física. Ele descreve essa energia como já estava no planeta, interpretada pelo ser humano, alguns, e foram entendendo como se ativava. Algumas pessoas conseguiam e outros não, e conseguiam expansões de consciência, até contatos maiores. E levava algumas pessoas que tinham isso, uma evolução interna que ninguém entendia como é que era. Alguns começavam a tentar, não conseguindo, desarmonizavam-se. Aí começou um estudo, por quê? Você sabe quem estudou o Kundalini, Carita? Jung. Carl Jung, no seu livro A Psicologia do Kundalini, que bonitinho, né? Traz uma perspectiva psicológica e simbólica
tratando como uma representação do processo de individualização, onde a psique inconsciente se integra ao inconsciente. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Bonitinho. Talvez seja isso, acho que eu não vou fazer não. Ele fala que não é apenas um evento espiritual, mas uma jornada psíquica para autodescoberta, crescimento psicológico e expansão da consciência. Ele fala que a pessoa começa a ter empatia consciencial. Quando você desperta o Kundalini, você consegue olhar para os outros mais profundamente. Vê que bonitinho isso, né? Que uma coisa puxava a outra, que existe um entendimento que se o Kundalini levava a isso, ou se era a expansão consciencial que levava o Kundalini. Super profundo. Swami Sivananda, no Kundalini Yoga, ele fala também que, como uma energia espiritual latente, pertencente ao planeta Terra, que sobe de forma estranhamente, por isso comparado a uma serpente, que percorre o canal central na coluna vertebral e vê esse processo como essencial. Várias outras pessoas falam coisas interessantíssimas aqui. Lembrando que o Kundalini é uma ideia que já começou a ser estudada há muito tempo atrás, pelo menos os primeiros Vedas comentaram ele há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O Kundalini é apresentado como uma energia latente também, entendido por alguns outros que começaram a entender, inclusive os que começaram a conseguir contato com o alto, os encarnantes ou o que for, que começaram a identificar o Kundalini, quando começaram a escrever, olha, isso aqui é isso aqui. A primeira vez que foi escrito foi nos Vedas, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, quando foi mostrado, assim, em textos, mas ela está mais tempo aqui. Assim, mais tempo está desde que o homem é homem, mas mais tempo no sentido do entendimento, da presença dela aqui. A energia feminina e a serpente. Nesse exato momento, eu vou usar o conhecimento do Karitanili. Foi ela que me ensinou isso aqui. A Karita, com as suas palavras profundas e conhecimentos realmente profundos sobre yoga que ela tem, a Karita é professora de yoga, né? Ela falou para mim que o Kundalini, o canal de como é mesmo, cara? Sushumna. É uma energia latente que fica dormindo na base da coluna, na raiz do chakra raiz. Também na chamada de Mudahara. Imagina como uma energia em potencial esperando para ser despertada. Ela está ali. Esse esperar para ser despertado parece que é é como se fosse assim, o corpo já vem com a base. A consciência precisa entrar nele e aprender a ativar. Que é como se a consciência chegasse na expansão consciencial, que é na potência consciencial específica, que finalmente começa a despertar. Só que esse começo de despertar tem as suas reações. Esse canal central com a qual o Kundalini vai se mover quando despertar é o canal que desce desde a base da coluna até o topo da cabeça. Para que ela suba pelo Sushumna de forma segura e benéfica, é importante preparar e limpar esse canal e dos canais que acompanham os canais da Ida e Pingala, ou chama-se Pingala. São como os cordões energéticos que vão serpenteando ao lado do Sushumna, que cruzando-se alguns pontos específicos, formando chakras e causando o despertar desses mesmos centros de forças, tá? Eu anotei várias outras coisas em questões de técnicas, tá? Que a gente precisa usar para entender. Vamos lá, consequências do Kundalini. Essa eu queria que você tomasse um pouco de cuidado com o que eu vou falar. Por quê? Tem um monte de coisa aqui que causa medo. Mas é a mesma coisa de encarnar. Por exemplo, ao encarnar você tem uma consequência. Encarnar é difícil, pai velho. Encarnar você vai criar inimigo. Encarnar você vai errar, você vai cair no umbral das vezes. Encarnar você vai criar raiva, você vai ter emoção pesadíssima no seu coração, vai sofrer assédio, vai ter espírito colado dentro de você. Encarnar é barril, velho. Barril, nenhum espírito que eu conheço, fora os mentores, morador do umbral, gosta de encarnar. Fala que vai encarnar, os bichos pegam ar. Ninguém quer encarnar, só quer perturbar os encarnados. A Kundalini, quando desperta, sem o devido controle, dito aqui no Kundalini, no Golpe Krishna, sobrecarrega o sistema nervoso. Espera aí que a gente vai falar sobre o sistema nervoso já já. Que ainda não foi condicionado pela consciência que está naquele corpo, que o sistema nervoso dela foi formado dentro do DNA que ele tinha mais ou menos. E esse cria um desequilíbrio entre o corpo físico e essa energia que provoca reações por não encontrar saída, canalização, porque ele não começa a subir e para. É aí que entra a energia da sexualidade em desarmonia. Entra num processo absolutamente... Tem bloqueios, que é um outro detalhe. Tem quando você não consegue nem começar a despertar, ninguém sabe o que é pior, tá? O ideal é sempre estar tentando despertar, ainda que você esteja meio que perdido sem conseguir. Porque estar com ele parado também tira a energia da vida, a energia da circulação, como se perdesse parte disso. Então vai desde uma sensação de calor excessiva até a desorientação mental e desarmonia em vários outros aspectos, incluindo o sexual.
que faz sentido, a energia da vida. A técnica que o Gopi Krishna enfatiza é a meditação profunda como caminho para o despertar, acompanhada também de um controle mental e da empatia. Bem que interessante, né? The Serpent Power, de Arthur Avalon. Ele fala o seguinte: somente com o domínio da mente, das emoções, é que o aspirante... com o domínio da mente e das emoções, estão falando de expansão consciencial, de evolução, de controle consciencial, né? É que o aspirante pode suportar a ascensão da energia. Essa energia age como um amplificador daquilo que já existe na nossa psique, seja entre o bem e o mal. Quer dizer, tudo que a gente tem. Ele diz também que a técnica, ele usa o pranayama, que é exercício de respiração, e os asanas, que são as posturas de yoga. Quer dizer, faz yoga. A Carita fica de vez em quando se entortando toda ali, vai me ensinar, vou fazer aula com ela. Para eu poder encostar nos meus pés, que eu não consigo. Fica em pé assim, eu fico assim, tentando pegar nos pés assim, não chega nem a pau. Específico para a purificação do corpo e da mente. Aliás, você consegue pegar nos seus pés, sem dobrar o joelho? Você consegue pegar nos seus pés, sem dobrar os joelhos. Muita gente vai falar, eu consigo, não sei o que, não quer dizer nada, tá? Mas, pelo menos fisicamente, você não está entrevado. Pode estar até espiritualmente, mas fisicamente não. Mas tem que ter equilíbrio. Não adianta também estar espiritualmente e fisicamente entrevado, não funciona. Ter barriga de pudim. Não é que nem o Wagner. Não pode, tem que se cuidar. Eu estou tentando, eu vou pegar. Meu objetivo nessa encarnação, fisicamente, é pegar nos pés. Cabeça, ombro, joelho e pé. O Kundalini Yoga, aqui, ó, cara, tá? Quanta gente não pega nos pés, ó. Que absurdo. 54%, porque o sapo não lava o pé. Kundalini Yoga, a prática do despertar do Kundalini requer um guru qualificado. Eu não concordo com isso. Mas pode ser você mesmo, porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pois a energia, se não guiada, pode se tornar caótica e perturbadora. Eu gosto de botar essas coisas aqui, porque a gente vai analisar tudo que eu estou falando. Você vai encontrar livros por aí assim. Daqui a pouco você vai falar, preciso achar um guru para minha vida. Você não precisa de nada disso. Diz o bom amigo Wagner que um guru não precisa. Você só precisa despertar você mesmo. Claro, estudar, dedicar a um bom professor, fazer um yoga, tal, né? Libertar conteúdos inconscientes que muitos não estão prontos para enfrentar. Ele fala que a prática do pranayama, que é respiração, meditação guiada e mantras, sob orientação de um mestre espiritual. Essa é a opinião do Suyani Sivananda. Tá? Mas cara, essa coisa de guru realmente é discutível. Então não precisa de um professor, que é diferente. Nós precisamos de um professor, né? Um bom professor, para nos dar uma direção. 55% conseguem, não é verdade? Cara, vocês são um orgulho para mim, velho. Você pega no seu pé, velho, eu tenho orgulho de você. Você já tem, você é um cara evoluído, velho. O cara que pega no pé para mim, eu me ajoelho para ele. Tenho respeito, sério. Eu respeito você que não pega no pé, eu não respeito não, que é igual a mim. Zé, cu. Agora, você que pega no pé, tem meu respeito. Você pega no pé, cara? Tem meu respeito. O segredo da vida do Kundalini, também do Swami Mukatananda, ele fala o seguinte: a energia do Kundalini ascende em busca da unidade, mas só pode completar seu caminho quem tem disciplina e autodomínio. Verdade, né? Como é que você vai fazer? Não faz. Você começa e para no meio do caminho ali, vai pro banheiro se acabar, agarra golfinho. Quando desperta um corpo e mente impura, ele causa distúrbios e reações dolorosas. Um corpo impuro seria um corpo não preparado ainda, quer dizer, a consciência não controla no corpo, não consegue dar nele. Ele faz uso do Shaktipati, que é a transmissão de energia de guru para o discípulo. Vê que interessante isso. Eu tenho um pouco de medo disso aí, pega uns gurus aí. E além de práticas de yoga e meditação, mas diz que troca de energia, né? Não, você que não pega no pé, nem fale mais comigo, tá? Eu mesmo não tô falando comigo por causa disso. Eu sou um preconceito, como é que fala? Um preconceito com quem não pega no pé, como é que seria? Kundalini chakras, tem várias técnicas. Ele fala, o processo de despertar de memórias reprimidas, olha que interessante, em espécies ligadas à sexualidade e traumas, as tentativas não feitas. É necessário estar preparado para enfrentar o que a energia revela, tá? Olha que interessante essa parte aqui. Qualquer pessoa consegue despertar o Kundalini? Não. Já vou responder logo. Não consegue. Você vai conseguir, assim, uma experiência com a ajuda de um mentor, mas você controlando o processo, você fazendo harmonia, porque precisa de compaixão.
Você precisa ter a energia feminina correta em você, subindo em harmonia, não se perder, fazer com que a parte toda equilibrada da força da mente, das harmonias, se encaixem e você finalmente canalize. Isso só vai acontecer com extrema organização mental e emocional. Você precisa estar num estado legal. Infelizmente, a maioria da população não está assim, inclusive nós. Muito aprendizado, mas a gente vai chegar lá, porque a gente está estudando, né? O meu primeiro objetivo é pegar no pé, o outro é o Kundalini. Eu não posso nunca imaginar que eu vou conseguir despertar o Kundalini se eu não consigo tocar no meu pé. Alguma coisa está errada. É descrita como uma energia amplificadora, fala aqui. A psicologia do Kundalini explica que nem todas as pessoas vão conseguir por questões de ainda não harmonia interna e algumas perturbações que vão acontecer nas tentativas, que são as sedes espirituais que acontecem porque essa energia acaba escapando e espíritos se aproximam para pegá-las, o que faz sentido. Né? Você nem sempre... Ela escapa no sentido assim, não é que ela escapa e você não consegue controlar. Então ela lhe domina, então tem que tomar um pouco de cuidado com o despertar disso para não causar desarmonia. As tentativas fazem parte. Tentativa, sente aquela coisa, se sai. Tentativa, sente aquela coisa, começa a tentar fazer uma tentativa de movimentação do sistema energético, ali deitadinho, sentadinho, ou fazendo em coluna ereta, né? Tem gente que faz deitado, tem gente que faz sentado, diz que sentado é melhor, mas por alguns motivos. E tem uma reação na tentativa. Você vai sentir as reações magnéticas, emocionais. Você não conseguiu, você expressa a energia tranquilo, não canalizou, mas consegue não deixá-la te perturbar, o que não acontece com muita gente. Tem distúrbios, estados psíquicos que pegam as pessoas. Relação com o líquor e o Kundalini. O líquor, que é o líquido cefalorraquiano LCR e a energia Kundalini. Ele também é conhecido como líquor. Esse líquido é um fluido que circula ao redor do cérebro, que está aqui, ele está todo o sistema central, tá? Ele está no redor do cérebro, passa aqui pelo tronco encefálico, desce pela coluna e vai até ali a base. Ele circula ao redor, tá? Ele é um amortecedor e outras coisas, é um fluido que está em todo o corpo, com um sistema de proteção e da medula espinhal, com impactos e outras situações que estão ali acontecendo. Ele reduz o peso do cérebro em cerca de 90% para sustentá-lo em um ambiente de baixa gravidade e tal, só que com isso ele causa essa interconexão que está em alguns estudos conectados à questão do Kundalini. Obras que falam sobre isso. O 3 Kundalini, quando desperta, altera o fluxo da composição do líquido cefalorraquidiano, influenciando o cérebro e todo o sistema nervoso, que sobe pela coluna, na verdade, né? Que faz sentido. Tem vários livros que falam isso. A Biologia do Kundalini, de Diana Dixon, ela fala que o LCR pode ser visto como um meio condutor para a energia Kundalini, carregando suas vibrações da base da coluna até o cérebro. Diana Dixon explora essa interseção entre a biologia e a espiritualidade, fazendo bem físico o negócio dela, fazendo com que esse condutor energético, se sobe por algum lugar na base da coluna, é pelo líquor. Ele enfatiza que esse sistema nervoso saudável é crucial para esse processo. Tem vários livros que falam isso, tá? Segredo da Vida fala isso. Kundalini, o cérebro espinal do Suyami também é outro cara, esse aqui é um yogi, que ele sugere que também que práticas como pranayana, que é a respiração, por isso que a coluna tem que estar ereta, porque facilita o líquor de movimentar e não ter, quando a pessoa começa a ter desvios, outras coisas já dificultam mais o fluxo, mas que ainda assim não é nenhum problema, que a purificação está toda voltada à passagem inicial do líquor, tá? Tem uma interligação do Kundalini e sexualidade que a gente precisa também definir, entender direitinho. Ele está ligado à sexualidade e é demonstrado por quê? Tá? É frequentemente associado devido à natureza, como eu disse a você, do despertar. Começa pela base da vida, não encontra manifestação de canalização, não consegue chegar no ápice, onde encontra Shiva, entre aspas, que é a energia masculina. Como não canaliza, sobra. Como sobra, vira uma energia muito forte que você começa a despertar, mas ela vai para os lados. E quanto mais forte é esse despertar, maior chama os espíritos ao redor. Quer dizer, quanto mais você desperta a sua consciência como iniciado, mais você cresce o seu Kundalini. E como ainda não conseguiu despertar conscientemente sempre o encaixe da canalização, você começa a transmitir mais energia sexual em tudo, transmite tudo, criativo, sexual, tudo. Fica extremamente criativo, extremamente com vontade de espiritualizar e também extremamente sexualizado. Que não quer dizer que vai você se deixar levar por essa energia, mas é uma energia que circula em você. É como gasolina, se você bota gasolina no carro, o carro anda.
Então você vai ter uma energia para andar, mas você pode não usá-la. Mas aí vem espíritos e vão tentar usar. E aí que mora o problema, que tem muito assédio em cima disso, tá? Tem alguns livros que falam isso, até Jung fala um pouco sobre isso. Na psicologia do Kundalini, ele analisa a Kundalini sob o aspecto da psicológico, sugerindo que a energia sexual é uma manifestação da libido e da reação dessa energia sem controle. Ele propõe que essa sublimação, essa energia, quando sublimada, ela resulta nesse crescimento espiritual e psicológico. Mas quando ela não encontra fundamento, ela fica no meio termo e pode levar alguns indivíduos à desarmonia, o que faz sentido. Né? Desarmonia, desencarna com a mesma desarmonia e fica lá. Tem vários livros que falam sobre isso, muitos mesmo. Eu tenho pulando aqui, não quero você ter ideia. Eu pulei para o terceiro aqui, mas aí você tem Kundalini, Revolução do Kundalini, de Gopakrishna. Você tem a Serpent Power, The Serpent Power, Kundalini Yoga. Você tem a Psicologia do Kundalini, que é dele, do Jung, perdão. Você tem The Secrets of Life, também. Living with Kundalini, também está ali, ele fala da energia sexual. Todos eles estão falando da sexualidade com o mesmo princípio, a dissipação da energia não organizada, causando a soltura. Quando a própria pessoa não entra em estado de uso, que acontece às vezes, ele induz você a uma maior reação, vem espíritos para utilizar, porque sobra. Se sobra, é uma energia atrativa, chama atenção, tá? Por isso que há uma dificuldade, muitas vezes fala, mas assim, então não devo fazer. Claro que você deve, é como encarnar. Vai errar que só não existe uma regra, um livro que fale, vai lá, encarne e acerte. Não, o livro diz o seguinte, vai lá, se lasque e entenda. É isso aí. Então, não tem ninguém que fala, se você encarnar, se você fizer isso aqui, não funciona assim. Você tem que encarnar e sentir, pai, o gosto de sangue na língua, na boca. Quando alguém fala uma coisa para você, ou fizer uma coisa errada, você perder um amor por uma situação diferente, você aprender a ter calma, perder alguém que morreu, desencarna, é isso aí a encarnação. Kundalini é a mesma coisa, você tem que ir tentando. Só que você vai chegar aqui, súbito, impactar onde quer, até onde não tem o que fazer. Você tem que tentar. Mas vai errar, claro que vai. Não tem, uma criança não pode nunca andar sem errar o joelho, pai, velho, sem cair. Ela não pode, ela tem que cair. Só vai conseguir andar se cair, inclusive. Ela tem que perder o medo de cair. Senão ela não anda. Não faz o desenvolvimento. É a mesma coisa. Então, tem uma interligação entre o Kundalini e o estado vibracional. O estado vibracional, para quem não sabe, é uma condição energética caracterizada pela sensação de vibração intensa em todo o seu corpo, usado muito pelos projetores astrais ou para defesa energética ou para cura também. É muito próximo. Resulta na ativação da aceleração do sistema energético, movimentando, no caso, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz, até lateral. A Kundalini, por sua vez, é descrita nas tradições orientais como uma energia na base da latente, na base da coluna vertebral, que sobe. Já a relação com o estado vibracional, por exemplo, o ACPI, que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, destaca a energia promotora do estado vibracional, conhecida como Kundalini também, nascendo no sexto chakra, no chakra básico, mais abaixo, e subindo para ativar os demais chakras. Então, tem uma correlação. O IMIST, o Instituto Internacional de Projeciologia, também descreve o estado vibracional com a condição para produzir a experiência fora do corpo, e está relacionado em alguns aspectos com o entendimento da ascensão do Kundalini pelos chakras. Então, nós que estudamos projeção astral e estado vibracional, já estamos movimentando o Kundalini há muito tempo. É por isso que existe muita gente que começa a estudar isso sem entender direito, e quando você começa a mexer as energias, você mexe tudo, você está expandindo a sua consciência, está tentando controlar as energias, uma coisa vai levando a outra, você não consegue perfeitamente, o que acontece? A energia sobra, o assédio aumenta, o que faz todo sentido, você parar para pensar. Aumenta por vários motivos, um deles, imagine, você começa a chamar atenção, sobra energia sexual, o cara quer desestruturar, ele entra por aí, faz parte disso.